Fala pessoal, sejam bem-vindos a essa nossa aula sobre crase. Vamos dar continuidade aí ao nosso assunto crase. Se você está pegando essa aula a partir de agora, é claro, teve aulas anteriores aí que tá seguindo uma linha de raciocínio toda aí. Bom, vamos lá, vamos começar direto aí para a aula, também não ficar muito extensa que hoje tem bastante assunto. Bom, o quinto caso aí é quando aparece para nós assim, por exemplo, bem-vindo a algum lugar. Vai, crase? Não vai? Calma. Não existe uma regra fixa para isso. Aí falar, não, é nome de cidade, então não vai. Calma, você tem que pensar, você tem que raciocinar, né? Nosso caso aqui, vamos lá. Bem-vindo a Osasco. Você não fala eu gosto da Osasco, você não fala eu moro na Osasco, você fala eu gosto de Osasco, eu moro em Osasco. Então Osasco é uma cidade que não exige o artigo feminino. Então no caso de Osasco você não vai usar, né? Assim como você não vai usar em Santos, bem-vindo a Santos. Você não fala que eu gosto da Santos, eu gosto de Santos. Eu não moro na Santos, eu moro em Santos. Então Santos é uma palavra, uma cidade que não exige o artigo feminino a. Ok? Mas, por exemplo, agora quando você vai falar de estados, quando você fala, por exemplo, Bahia, bem-vindo à Bahia, a gente já viu nas aulas anteriores que Bahia é uma palavra feminina que exige o artigo, né? Você gosta da Bahia, você não gosta de Bahia, você gosta da Bahia, você mora na Bahia, então é o em mais o a, então você tem aí a junção das duas coisas ali, né? Agora, então a regra é, sempre que tiver o nome de estado eu coloco, sempre que tiver nome de cidade eu não coloco. Calma, a coisa não é bem assim. Quando eu, por exemplo, adjetivar uma cidade, a coisa muda. Então, por exemplo, bem-vindo a Roma. Tem? Não, Roma não, né? Porque você fala que eu gosto de Roma, eu não gosto da Roma. Eu moro em Roma, não moro na Roma. É isso. Agora, se eu falasse Roma e acrescentasse um adjetivo, falasse Roma antiga, muda tudo, né? Muda tudo, porque você fala assim, eu gosto da Roma antiga. Você não fala eu gosto de Roma antiga, eu visito a Roma antiga, eu moro na Roma antiga e não moro em Roma antiga. Então o fato de ter adjetivado já mudou tudo. Então não é sair colocando crase ou não sair colocando crase de maneira irracional. Pensar, é só pensar o que acontece e o que não acontece. No nosso caso aqui da Bahia, a gente já sabe que vai crase. Agora em Fortaleza, agora em Recife, agora em nomes de cidades de maneira isolada não vai. Por quê? Porque as cidades não exigem o artigo feminino. Agora, se eu adjetivar, a coisa toda muda, tá bom? O próximo caso aí é o caso dos pronomes demonstrativos. A gente até agora está falando dos casos de fusão de preposição mais o artigo feminino a ou as, né, no plural. E quando for o pronome demonstrativo aquele, aquilo, a regra é mais ou menos a mesma, né? Você olha primeiro para o verbo e vê se o verbo exige a preposição. Então, fiz, por exemplo. Fiz. Quem fez algo ou alguma coisa. Ou a alguém, né? Fez algo a alguém. Então, a gente tem que olhar o que veio depois dele. Fiz bolo, né? Fiz aquele bolo. Bolo, eu falo, eu fiz algo. Então, o verbo aqui não exige a preposição. Se não exige a preposição, não vai ter crase. Aí você fala assim, mas também não teria porque bolo é uma palavra masculina. Não, não é por isso. A crase ela aconteceria por causa do pronome demonstrativo. É a fusão da preposição mais o pronome demonstrativo. E não da palavra masculina ou feminina que vem depois, tá? No caso do pronome muda um pouquinho isso daí. Mas neste caso aqui não vai a crase. Por que não vai a crase? Porque o verbo não exigiu a preposição. Agora, se eu falasse, diga aquele rapaz. De novo, rapaz é masculina, mas não interessa, porque o que interessa para mim é o pronome demonstrativo. Diga, quem diz algo, aí você fala, opa, não exigiu preposição.
Mas quem diz algo a alguém. No nosso caso aqui, nós estamos dizendo ao rapaz. Então estamos dizendo a alguém. Então o verbo nesse caso aqui é um verbo transitivo direto e indireto. Então ele tem uma parte que é direta e uma parte que é indireta. No nosso caso aqui, ele está funcionando como indireto. Então depois do verbo dizer, do diga, tem a preposição. Como tem a preposição aqui e depois dele vem um pronome demonstrativo, que é o aquele, esse a com esse a aqui do pronome demonstrativo se fundem, acontece o fenômeno da crase, então você coloca o acento indicativo. Tranquilo? Vamos para frente. Sétimo caso, quando você diz assim, passei a noite em tal lugar. Vai crase? Você sabe, vai, coloca. Não, depende. Aqui a frase é ambígua porque ela pode estar querendo dizer duas coisas. Ela pode estar querendo dizer, passei a noite assim, dei uma passadinha ali naquele lugar, no tal lugar ali, aqui é o nome do lugar, né? Dei uma passadinha lá. Então, passei rapidinho e fui embora. Ou eu posso dizer, passei a noite, quer dizer, a noite inteira, eu fiquei a noite inteira. O que ele quer dizer aqui? Passei, só dei uma passadinha ou passei a noite inteira? Como é que eu resolvo essa ambiguidade? Com a crase. Quando eu disser que eu passei durante a noite ali, dei uma passadinha, vai a crase. Se eu quis dizer isso, vai a crase. Tá? Porque, passei durante a, né? Você pode substituir por durante a. Durante a gente já sabe, é uma preposição. E o a é o nosso artigo. Fusão de preposição mais artigo, no caso do a com a, dá a crase. Então, quando eu quis dizer assim, passei durante a noite, isso quer dizer, dei uma passadinha lá, vai crase. Poderia, durante o dia, passei durante o dia lá, tá? Durante o dia passei lá. Se eu quis dizer isso, vai crase. Agora, se eu quisesse, se a minha intenção fosse dizer, passei a noite toda lá, passei a noite em tal lugar, passei a noite no hospital, a noite inteira, aí eu não coloco a crase, né? Porque se eu substituísse pelo dia, né? Passei o dia. Não é eu passei durante o dia. Durante o dia. No momento do dia eu passei lá. Não. Eu quis dizer que eu passei o dia inteiro, né? Passei o dia. Então não teve preposição antes. Só teve o, que é o artigo masculino no caso do dia. Na noite, minha vontade foi dizer que eu passei a noite toda, passei a noite. Então quer dizer, não tem preposição antes. Ficou esperto com isso? Que é só para ressaltar o que a gente já falou. Vamos para frente. Tudo isso, esse caso da noite aí, ele entra dentro das expressões adverbiais femininas. Expressões adverbiais de tempo, de modo e de lugar. Então, se você estiver diante de uma expressão adverbial de tempo, de modo ou de lugar, feminina, é claro, tem que ser feminina, não vai crase depois antes de palavras masculinas, é meio óbvio, porque palavras masculinas exigem o artigo masculino. Então, se você estiver diante de uma expressão adverbial feminina de tempo, modo e lugar, você coloca a crase. Olha um exemplo aqui, faço isso às vezes. Às vezes vai crase? Vai. Substitui o às vezes por algo masculino, né? Faço isso aos poucos. Olha lá, aos, preposição mais artigo masculino. Então, na palavra feminina também vai. Bife à milanesa. É de modo, né? Uma expressão à milanesa é uma expressão feminina de modo. Substitui por uma masculina. Ao estilo milanês. Ao, olha lá, preposição mais artigo. Ao estilo milanês. Você faz tudo às pressas. Vai a crase? Vai. Opa, tá dando... Vai a crase. Você faz tudo aos trancos e barrancos. Olha lá, preposição mais artigo. Sair à francesa. Vai, a francesa é o modo francês, ao jeito francês. Ao jeito francês. Vai artigo mais preposição na masculina, então na feminina também vai. Então sempre que você tiver aí as escuras, as avessas, as cegas, sempre... Não, calma.
mesma coisa, não sai colocando crase loucamente aí, vamos raciocinar, tá? Olha um exemplo. Que camisa você prefere? Que camisas você prefere? As claras ou as escuras? Vai acento aqui? Claro que não. Porque as escuras, você fala, expressão adverbial feminina. Não é, cara. Aqui está funcionando como um adjetivo. Ele está falando das camisas escuras, né? Aqui é um adjetivo, não é uma expressão adverbial feminina. Se você substituir camisa por uma palavra masculina, sapato, que sapatos você prefere? Os claros ou os escuros? Teve ali preposição mais artigo? Não, só teve o artigo. Então, não sai colocando crase loucamente por aí, tá bom? Continuando aí, você falaria assim, fogão a lenha? Você colocaria crase aqui? Você colocaria nesse caso? Não, não coloca. Por quê? Você fala, mas é uma expressão adverbial feminina. Mas não é de tempo, não é de modo e não é de lugar. A lenha é de instrumento, né? Você falaria assim, substitui lenha por uma palavra masculina, gás. Você fala a lenha ou o gás. Você falaria assim, fogão ao gás? Não, você fala fogão a gás. Então, se não vai na masculina, também não vai na feminina, tá? Bom, é isso. Por hoje, ficou longa essa aula aqui, essa aula ficou bem extensa. A gente tem mais uma aula para falar de crase. Aí nós vamos falar dos casos absurdos de crase, quando a gente não deve pensar em crase de jeito nenhum e que vai te ajudar já em um monte de questões aí de concursos e de vestibular e na hora de escrever ali também, tá? Então, se você gostou, dá um joinha, compartilha com seus amigos esse vídeo aí. Claro, inscreva-se no nosso canal para você acompanhar todas as demais postagens e até a próxima videoaula.